Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São João, capítulo 15, versículos do 12 ao 17. No Evangelho de hoje nós podemos ver o amor em pessoa, o amor verdadeiro, ou o verdadeiro amor, aquele que dá a vida pelos outros. Mas Jesus chama a nossa atenção neste Evangelho para algumas coisas que são necessárias compreendermos sobre o amor. Diz assim Jesus: "Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amo." O mandamento do amor para com o próximo, dado por nosso Senhor Jesus Cristo, é um mandamento diferenciado daquilo que era dito aos antigos. Aos antigos se dizia: amai vossos amigos e podeis odiar vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, Jesus vai dizer, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor que nós devemos dar para o nosso próximo é o amor com o qual nós somos amados. E qual é o amor que nós recebemos? Com qual amor nós somos amados? Versículo 13, Jesus diz para nós, revela para nós: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Esse amor que dá a vida pelos amigos, Jesus demonstra para nós que ele deve estar regendo toda a nossa história, toda a nossa vida. Jesus chega a dizer que os esposos devem amar vossas esposas como ele mesmo, Cristo, amou a sua igreja e se entregou por ela. Jesus diz para nós que nós devemos amar nossos amigos a ponto de dar a vida por eles. Jesus vai dizer que nós devemos honrar nossos pais. E esse mandamento de honrar pai e mãe é um mandamento que também deve ser regido pelo amor de dar a vida pelos nossos pais. E esse dar a vida, meus irmãos, não é somente morrer no lugar deles, mas é dar-se ao outro até o nosso limite, até o nosso impensável. Por exemplo, se você for buscar ir na sua mente, durante toda a sua vida, quem mais te amou, eu garanto que você vai pensar, provavelmente, na sua mãe. E por que isso? Porque a sua mãe se sacrificou por você em todo momento, em toda a história da tua vida. E é por isso que Jesus vai dizer que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Dar a vida, como eu já dizia, é muito mais do que sacrificar em um instante a sua vida pelo outro, ou morrer pelo outro, mas é doar-se ao outro, é dar-se ao outro. Por exemplo, como é que os esposos doam a sua vida ou dão a sua vida pelo outro? Por exemplo, o esposo tem a oportunidade criada pelo próprio Satanás de trair a sua esposa. Mas ele vai dizer, não, eu não posso fazer isso, porque eu amo a minha esposa. Então, eu dou a minha vida, ou seja, a minha vida está nas mãos dela. E aqui eu falo no sentido de relacionamento conjugal, ou seja, eu pertenço à minha esposa. O próprio São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, o esposo não pertence mais a si mesmo, mas à sua esposa. E da mesma forma, a esposa não pertence mais a si mesma, mas ao seu esposo. E São Paulo vai além, a ponto de dizer, mulher, esposas, o vosso corpo não é mais vosso, mas é do vosso marido. E vai São Paulo dizer aos maridos, os vossos corpos não são mais de vocês, mas de vossas esposas. E assim, meus irmãos, nós podemos ver que o apóstolo São Paulo demonstra para nós que o amor é sacrificial, ou aquele que se sacrifica, aquele que entrega a sua vida.
Por isso Jesus vai dizer que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. E ele diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Então, da parte de Jesus, nós somos amigos de Cristo. Ou melhor, podemos dizer, da parte de Cristo, ele é o nosso amigo. Por quê? Porque ele realizou na vida dele aquilo que ele dizia no versículo 13, que o maior amor e o verdadeiro amor é aquele que dá a vida por seus amigos. E ele realizou isso na vida dele. Ele deu a vida por cada um de nós. Ele entregou a sua vida. Ele doou a sua vida. Ninguém tirou a vida de Cristo. Ninguém roubou a vida de Cristo. Ninguém assassinou Cristo. Mas ele mesmo deu a sua vida, entregou a sua vida. Ele disse: eu tenho o poder de dar a minha vida e de tomá-la de volta. Ele deu a sua vida voluntariamente. O profeta messiânico, o profeta Isaías, vai dizer que como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. E de sua boca não saiu palavra injuriosa alguma, porque ele fez isso voluntariamente. Lembra Jesus no Getsêmani? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, Jesus abdicou de sua vontade para fazer a vontade do Pai. E é por isso que ele vai dizer que o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, aquilo que me dá vida, aquilo que gera em mim vida. E aqui eu estou falando numa linguagem, podemos dizer, humana para você compreender, porque Jesus mesmo é vida. Ele não recebe de outrem. Ele é a vida. Mas falando aqui como uma linguagem humana para você compreender, aquilo que dá vida, aquilo que gera a vida em Cristo, é exatamente obedecer ao Pai. Fazer aquilo que o Pai pediu. Por isso ele vai dizer na carta aos Hebreus: Pai, deste-me um corpo para fazer a tua vontade. Então, Jesus, como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Tudo foi feito nele, por ele e para ele, diz o apóstolo São João no primeiro capítulo do seu evangelho. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que existe poderia existir. Certo? Por quê? Porque ele era Deus, ele é Deus, ele estava com Deus, ele está com Deus. Por isso. Então, Jesus, que é vida, vai dizer: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Então, da parte dele, ele é nosso amigo. Mas da nossa parte, nós só o seremos, né? Só seremos amigos de Cristo se fizermos o que ele manda. Se fizermos o que ele manda. É por isso que ele vai dizer, como disse no evangelho de ontem: quem me ama, guarda os meus mandamentos. E Jesus confirma dizendo: eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Assim como Jesus deu aos seus discípulos o conhecimento do Pai, ele também quer nos dar. Ele também quer transmitir para nós esse amor, esse conhecimento. E ele deixa isso muito claro. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então, veja em que Jesus nos constituiu. Primeiro, em amigos, não servos, não servo. O servo não sabe tudo da vida do seu Senhor, mas ele nos constitui amigos e nos dá a conhecer a sua vida. Ah, Denis, mas eu não conheço nada de Cristo. Se você não conhece, é porque você não buscou. Jesus mesmo vai dizer aos fariseus, claro que censurando-os, criticando-os, mas Jesus demonstra de maneira muito clara que as Escrituras é a vida de Cristo transmitida, revelada para nós.
Porque ele vai dizer aos fariseus: vocês examinam as Escrituras, procurando nela a vida, mas não encontram. Por que não encontram? Porque elas dão testemunho de mim e vocês não veem a mim. Então, a Sagrada Escritura é fonte de vida, é fonte de conhecimento de Cristo. A Sagrada Tradição Apostólica é fonte de conhecimento de Cristo. Só que nós não buscamos. E Jesus deixou muito claro: quem não busca, não encontra. Jesus diz, veja, ele vai dizer: batei e a porta abrir-se-vos-á. Procurai e achareis. Pedi e receberei. Então, se nós queremos o conhecimento de Cristo, se nós queremos a vida de Cristo, se nós queremos ser amigos de Cristo, nós precisamos procurar a Cristo. Nós precisamos buscar a Cristo. Nós precisamos bater na porta do coração de Cristo. Porque Ele mesmo disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ou aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, meus amados irmãos, é necessário nós buscarmos. O profeta Isaías vai dizer, né? Buscai-me enquanto vós podeis achar-me. Procurai-me enquanto podeis achar. As Sagradas Escrituras, em diversas passagens, vai falar sobre essa procura de Deus, sobre buscar Deus. Só que muitas vezes nós pensamos: e onde eu vou procurar Deus? E onde eu vou buscar Deus? E onde eu vou encontrar Deus? O apóstolo São Paulo, parafraseando o livro do Deuteronômio, vai dizer: muitos de vós poderão dizer: aonde está o Senhor? Estar além do mar, para que alguém tenha que atravessar o mar e trazê-lo a mim? Será que alguém vai dizer: aonde está o Senhor? Acima nos céus, para que alguém suba até os céus e desça para trazê-lo a mim? E São Paulo vai dizer: não. Esta palavra, Jesus Cristo, Verbo eterno encarnado, que se fez homem, esta palavra está muito perto de ti, está em tua boca, está em teu coração. Ou seja, Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus chegou para vós. É o próprio Cristo. Ele habita dentro de nosso interior. Ele habita no mais profundo do nosso ser. Ele habita na nossa alma. Ele habita no lugar mais, podemos dizer assim, como é que eu posso usar a palavra? O lugar mais honroso da nossa vida, da nossa história, da nossa humanidade, que é a nossa alma espiritual. Ele habita lá. E é Ele que muitas vezes fala conosco, dizendo: olha, não anda por aqui, não faz isso, tu vais ficar arrependido de ter feito isso, tu vais chorar, tu vais sofrer, tu vais te angustiar, não faz isso. Por quê? Porque Ele nos ama. Por quê? Porque Ele nos escolheu. Por quê? Porque Ele deu a vida por nós. E aí Jesus conclui o Evangelho dizendo assim: o que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Aquilo que Jesus fez para conosco, Ele pede que nós façamos para os demais. Porque Denis, que existe tanta miséria no mundo? Porque Denis, que existe tanta corrupção no mundo? Porque Denis, que a política tem nos desencantado? Por que é que a política tem sido para nós um assunto entediante, um assunto tenebroso, um assunto que nos causa desinteresse? Por causa da falta de amor um pelo outro. Porque, dando o exemplo aqui da política onde eu trouxe, se os políticos se amassem e amassem os seus próximos, amassem o seu próximo, como Cristo nos amou, eles não roubariam, por exemplo, da saúde. Eles não roubariam, por exemplo, da infraestrutura. Eles não roubariam, por exemplo, da educação. Ou seja, eles iriam tratar o seu próximo como gostaria que fosse tratado. E inclusive Jesus vai revelar para nós, no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 12, que esta é a regra de ouro, que esta é podemos dizer assim, o resumo de toda a história da salvação. Tudo aquilo que vós quereis que os homens vos faça, façais vós a eles primeiro, porque nisto se resume toda a lei e os profetas. O mundo está do jeito que está, porque nós não estamos nos amando como Cristo
nos amou primeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você e que nós possamos pedir a Cristo, pedir a Jesus a graça de observar aquilo que Ele nos manda hoje, aquilo que Ele nos ordena hoje, que nós nos amemos uns aos outros, como Ele mesmo nos amou. Até amanhã, se Deus quiser.